Oi, pessoal, tudo bom? Estamos chegando aqui na reta final, né? Gravando aqui o penúltimo vídeo. Confesso que eu não sei se vai dar para gravar o último, porque a gente já tá bem em cima da hora aqui, eu não sei se vai dar tempo, mas espero que esteja ajudando vocês aí essa série de vídeos, tá? Sei que eles estão ficando bem longos, mas estou tentando resolver aqui todos os exercícios, né? Acho que a gente só não fez um exercício até agora, que era muito grande, mas espero que esteja ajudando vocês. Então, vamos lá. É, Começando aqui pela questão um, né? De novo, vou trazer os. Na verdade, essa parte aqui é bem teórica, tá? De eventos subsequentes. Então, basicamente, a gente só vai ter questões teóricas para analisar, tá? Não vai ter nenhuma conta aqui específica. Então, vou fazer as questões aqui dos quizzes e depois a gente vai para as questões que a professora fez em sala, beleza? Então, vamos lá. A gente tem aqui um cenário base, né? A data do balanço 31/12 de X1 e a data que foi autorizado a divulgação das demonstrações financeiras, né, que foi em 15/3 de X2, tá? Lembrando que essas datas do balanço e data de autorização são importantes para a gente poder ter como base se a gente vai classificar o evento como subsequente ou não. Bom, então vamos lá, né? O caso é, em 30/3 de X2, ó, então foi depois, né, da data da autorização ali das divulgação das demonstrações financeiras, a administração toma conhecimento de que o novo regulamento governamental, é, o novo regulamento governamental inviabilizará seu negócio principal e decide liquidar a empresa. Qual é o tratamento contábil em 31/12 de X1? Assim, aí aqui é um caso, né, praticamente sui generis, porque é, a administração entendeu que vai ter um regulamento que vai ser lançado que vai fazer com que o negócio, né, o negócio principal, né, deixa de ser viável e vai liquidar, né, vai fechar a empresa. E a gente quer saber qual o tratamento contábil que a gente faz lá naquele balanço que a gente elaborou em 31/12 de X1, tá? Então vamos ler aqui as assertivas. A. Existe apenas a divulgação das notas explicativas no balanço de TTO2? Não, né? Não é caso só de nota explicativa. Existe que o balanço 31/12 seja reelaborado, adotando a base de valor líquido da realização, descontinuidade. É, Na verdade, não, né? Não vai precisar ser reelaborado. Exige ajuste apenas dos ativos mantendo os passivos inalterados? Também não, né? A gente não vai ajustar nenhum ativo e nem passivo aqui. E o balanço de 31/12 não é afetado, pois a descontinuidade foi determinada veja aqui, né? Após a autorização, mas a administração tem que divulgar esse fato em seus comunicados subsequentes. Tá? Então, assim que acontece. É um fato, é o fato mais grave que pode acontecer com a empresa, né? Ela deixar de ter continuidade, né? Mas por mais que ela tenha esse fato mais grave, né, que vai deixar de continuar, o balanço de 31/12 já foi divulgado, né? Já foi autorizada a divulgação em 15. Por ele já ter sido divulgado, e o evento acontecer depois dessa divulgação, a empresa mantém o balanço normal, só que ela tem que divulgar de alguma forma esse fato de que ela vai ser liquidada. Então, eu penso assim, né? Se fosse, sei lá, em dezembro de X2, ela descobriu que vai ser descontinuada, ela não precisa alterar o balanço lá do ano passado, sabe? Do ano anterior. Então, assim, passou a data da autorização da divulgação das demonstrações financeiras, não é necessário mais fazer nenhum tipo de ajuste, tá? Mesmo que seja esse caso mais grave aqui. Então, a resposta é essa letra D, né? O balanço não vai ser afetado, porque a descontinuidade foi determinada após a autorização das DFs. Mas a administração tem que divulgar esse fato nos seus comunicados subsequentes, que ela vai deixar de ser continuada. Então, questão 2. Cenário base, né? A data do balanço tem data base 31/12 de X1 e foi autorizado dia 15/3 de X2. E aí acontece, né? Em 20 de X1, ó, a gente já olha, né? Ó, foi antes, né, da autorização, mas foi depois do fechamento do balanço.
Um incêndio destrói um armazém da propriedade da empresa. O laudo técnico aponta que o incêndio não tem relação com as condições de 31 de 12 de X2. Então, assim, é, essa questão de essa questão de eventos subsequentes sempre tem que fazer essas análises, né? Ó. A primeira é, a data do evento foi depois do balanço? Foi. Legal. Ela foi antes da autorização da divulgação? Foi. Bom, então já temos aqui dois critérios que podem enquadrar em evento subsequente. Aí um terceiro critério é o evento subsequente que aconteceu, né? Esse evento que aconteceu, ele tem relação com, com esse balanço aqui que foi elaborado desse ano, de X1? Se tiver, ok, é um evento subsequente. Se não tiver relação, não é. E aí o que que acontece? Esse incêndio, ele destruiu, né, a propriedade da empresa, só que eles identificaram que esse incêndio não tem relação com as condições de 31 do 12. Sei lá, alguém chegou lá em 20 do 1, foi, sei lá, acendeu um pavio lá, sei lá, estourou uma bombinha dentro da empresa e acabou que pegou fogo no armazém. Então, foi um evento que não tem nada a ver com o balanço lá que foi fechado em 31 do 12. Então, nesse caso, vamos ver as assertivas. Não exige ajuste nem divulgação, pois o ativo estava coberto por seguro. Bom, a gente não sabe se estava coberto por seguro, e mesmo se tivesse, a gente, tudo bem, não precisa ajustar, mas tem que divulgar sim. De alguma forma a gente tem que divulgar esse evento. B. Exige mudança na base de continuidade operacional. Não, também, né? Não tem nada a ver aqui. Ele não fala nada que a empresa não vai poder continuar operando. C. Divulgação e nota explicativa, incluindo a estimativa de prejuízo. Perfeito. Então, um evento, por mais que o evento não tenha relação com o balanço, né, de 31 do 12, ele realmente, né, não precisa fazer nenhum tipo de ajuste. A gente tem que divulgar que aconteceu esse evento, né? Aqui, quando a gente divulgar aqui as DFs, a gente tem que divulgar em nota explicativa que aconteceu esse evento e qual foi a estimativa de prejuízo, tá? Mas a gente não precisa mexer ali no balanço e nas DFs de 31 do 12, tá? E a gente também não vai precisar ajustar. Então, resposta correta, letra C. Questão 3. Então, cenário base, data do balanço 31 do 12 x1, autorizado dia 15 do 3, e aí dia 20 do 3, ó, então vamos lá, primeiro critério, foi depois da data do balanço, beleza, mas também foi depois da data da autorização das demonstrações financeiras. Tá, então vamos ver o que aconteceu. O Conselho de Administração aprova o valor final de uma gratificação de final de ano para a diretoria, que estava prevista, ó, isso aqui é importante, ó, já estava previsto lá no balanço, né, nas demonstrações financeiras, em contrato de trabalho assinado em dezembro de X1. Então, qual o tratamento contábil no balanço de 31 de 12 de X1? Então, vamos ver aqui. Divulgação de nota explicativa? Não, né? Não precisa divulgar nota explicativa. Existe publicação imediata das DFs? Não, também não é caso de republicação. E não exige ajuste, pois não é um evento subsequente. Então, olha só que interessante, né? Essa aprovação desse valor final aconteceu depois do balanço e depois da autorização. Então, assim, inicialmente poderia ser classificado como não sendo um evento subsequente, certo? Quer dizer, poderia ser enquadrado como um evento subsequente, né? Ou não, né? Depende dos critérios, mas como é um valor que já estava previsto, ó, ele já estava lá no balanço, ele já estava no balanço. Então, por mais que foi aprovado depois, ele já estava previsto lá como um tipo de previsão de pagamento de bônus, alguma coisa assim. Por mais que tenha sido aprovado depois, a, digamos que a competência, né, mantém aqui em 31 do 12. Sei lá, foi previsto em dezembro, né? Fala que foi previsto em dezembro de X1. Então, já estava previsto aqui dentro desse balanço. Então, não é evento subsequente. Por quê? Porque ele já estava lá dentro. Então, não precisa ser ajustado, pois não é evento subsequente.
não vai precisar ajustar. Tá? Então, a resposta é a letra C. 4. O período de evento subsequente é definido pelo CPC 24 como o intervalo entre. Vamos lá, ele quer a definição. A data de fechamento do razão. Tá, vamos falar que pode ser que seja, não necessariamente, né? Não é sem a definição, mas a data de emissão do parecer do auditor. Não, tem nada a ver com o parecer do auditor aqui. A data de encerramento do período contábil, agora sim, né? Mais fiel, né? Legal. É a data da divulgação ao público. Não é quando é divulgado ao público, né? Ele já pode ser divulgado ao público após ser autorizado. Então, naqueles casos que a gente viu, né? Sei lá, ele foi aprovado dia 15. Então, a partir dessa data, ele já pode ser divulgado. Ele pode ser divulgado dia 15 mesmo, dia 16, né? Mas, sei lá, se ele for divulgado dia 20, não é a data que tem que contar, né? A data que tem que contar é até quando foi autorizado, porque é os administradores que falaram, ó, tá tudo ok, pode divulgar. Então, não é quando é divulgado ao público. C. A data de encerramento do período contábil, perfeito, né? Quando encerra o período contábil. E a data na qual é autorizada a emissão das DFs. Perfeito, né? Então, é a autorização da emissão das DFs que corroboram como o intervalo para definição de evento subsequente. Tá? Então, aqui, C. E a D, a data de divulgação das DFs ao público e a data de aprovação pela Assembleia dos Acionistas. Também não, né? A gente sabe que não tem relação com acionistas e nem com a divulgação ao público das DFs. Então, aqui a resposta, letra C. 5. Se um evento subsequente não é ajustável, não ajustável é material, mas a entidade não pode fazer uma estimativa de seu impacto financeiro, ela deve. Então vamos ver aqui as assertivas. Abster-se de divulgar o evento, pois o valor não é conhecido. Não, ela tem que divulgar sim o evento, por mais que não possa estimar, né, um valor. B. Divulgar a informação, mas enfatizar que o evento não é material. Estranho isso aqui, né? Porque o evento é material, né? Então não tem nada a ver. Mas ela tem que divulgar a informação sim, de alguma forma. C. Divulgar o evento, legal. E declarar que a estimativa do impacto não pode ser efetuada. Perfeito, né? Assim, bem lógica essa. Então, faz bastante sentido. A D. Ajustar o balanço utilizando uma estimativa baseada em dados históricos. Olha, até pode ser que faça algum sentido, mas assim, como ela não tem uma estimativa real, né, ali do impacto, também não pode ser, né? O que mais faz sentido mesmo é a C, né? Divulgar o evento e declarar que a estimativa do impacto não pode ser efetuada. Simples assim. Perfeito. Então, vamos aqui para outros testes que a professora fez em sala, inclusive. Ah, 1. Espero que você esteja conseguindo ver aí. 1. Um evento financeiro, contábil ou operacional, favorável ou desfavorável, que ocorra entre a data final do período a que se refere às demonstrações contábeis e a data na qual é autorizada a emissão dessas demonstrações é classificado como. Bom, aí aqui é basicamente a definição de evento subsequente, né? Que a gente tem ali para poder para poder classificar, né? Então, esse evento é o evento subsequente, tá? Lembrando, é um evento, né, que acontece ali entre a fechamento contábil, geralmente 31 do 12, e a autorização da emissão das DEPs. Aí aqui eu faço uma justificativa, né, que é exatamente isso, né, entre o encerramento do período contábil e a data de aprovação pela administração da emissão das DEPs. Então é isso. 2.
A companhia Belos Tempos concluiu a preparação das demonstrações contábeis do exercício encerrado em 31 de 12 de 2013, no dia 23 de fevereiro de 2014. A administração autorizou a emissão das demonstrações contábeis em 7 de março de 2014. As demonstrações contábeis foram disponibilizadas aos acionistas em 17 de março de 2014 e a Assembleia aprovou as demonstrações em 26 de março de 2014. As demonstrações foram arquivadas junto ao órgão regulador do mercado em 31 de março. De acordo com o CPC, as demonstrações da Companhia Bela deverão considerar eventos subsequentes ocorridos até. Então, assim, aqui a gente tem uma série de datas, né? Vamos tentando ir pegando cada uma delas. A gente sabe que a data inicial para classificar evento subsequente é o final ali, né? Com a conclusão da preparação das demonstrações contábeis. Então, aqui ele terminou de preparar em 31 de dezembro de 2013, né? E ele terminou de preparar no dia 23. Tudo bem. Ele foi lá, tomou como base eventos até 31 de dezembro, mas ele entregou ali para os diretores, para a administração, em 23 de fevereiro. Então, isso aqui é bastante comum, né? A gente tem uma entrega ali para os administradores depois do período de fechamento, porque até dia 31 pode acontecer coisa ainda, né? Beleza. Aí a administração foi lá, analisou essas demonstrações e autorizou a emissão no dia 7 de março de 2014. Então, assim, lembra que o evento subsequente ele acontece entre o fechamento, certo? E a autorização das DFs. Então, a administração autorizou 7 de março, é até 7 de março que vão ser considerados eventos subsequentes. Esses depois aqui, os acionistas aprovarem, arquivar o órgão regulador, são eventos que vão acontecendo naturalmente ao longo dos processos, mas o que conta como evento subsequente é até 7 de março. O que acontecer depois disso não é considerado um evento, inicialmente, né, não é considerado um evento subsequente. Tá? Então aqui a resposta é 7 de março. De novo, faço uma justificativa, que é o que a gente está conversando aqui. Beleza? Então vamos para a 3. Em 1º de março de 2013, os diretores da Companhia X autorizaram a emissão de suas demonstrações contábeis para o seu conselho de administração, formando integralmente por não executivos. Essa informação aqui é importante. Em 10 de março, as demonstrações foram aprovadas pelo Conselho e em 15 de março foram disponibilizadas para os seus acionistas. Os acionistas aprovaram em 31 de março e, por fim, essas foram encaminhadas para o registro na Comissão de Valores Mobiliários, em 5 de abril. De acordo com o CPC 24, evento subsequente são os que ocorreram entre 31 do 12, que é a data base da emissão das demonstrações contábeis, e, bom, como eu comentei, aqui a gente tem um fato interessante, que é assim, a partir do momento que as demonstrações contábeis são expostas para o público externo, a gente acaba tendo ali um risco de vazamento. Então, os diretores, por mais que em 1º de março os diretores tenham aprovado as demonstrações contábeis, como ele é formado integralmente por não executivos, e só em 10 de março as demonstrações foram aprovadas pelo Conselho de Administração, que é de fato pelos administradores, a gente precisa considerar exatamente essa data de que foi aprovado pelos administradores. E aí por quê, né? Pensa assim, é, os diretores foram lá e aprovaram a emissão, só que a gente tem um outro órgão ainda de administração. Então, por mais que as DFs forem aprovadas pelos diretores, elas só vão ser de fato válidas, digamos assim, a partir do momento em que as demonstrações forem aprovadas pelo Conselho de Administração, que é o nível mais alto de governança ali da empresa. Então, nesse caso, como ele fala que que os diretores aprovaram, o conselho aprovando, eles já podem emitir as DFs e serem divulgadas. Tanto que depois disso, em 15 de março, os acionistas vão lá e aprovam, né, ou são disponibilizados para os acionistas. Então aqui a data que a gente tem que considerar é exatamente dia 10 de março.
né? Então, quando há um órgão como um conselho que precisa aprovar as demonstrações financeiras, a autorização para emissão ocorre na aprovação por esse órgão. Apesar dos diretores autorizarem para o conselho 1 do 3, a aprovação efetiva deu-se em 10 do 3. Tá? Então, é isso. Próximo. Deixa eu descer um pouquinho aqui. A 4. A respeito do procedimento, a respeito do TPC 24, que trata de eventos subsequentes, julgue o item. Considere que determinada instituição financeira tenha identificado significativos eventos subsequentes ao período contábil e que, dada a natureza deles, não tenha havido ajustes nas demonstrações contábeis. Nesse caso, a instituição financeira poderá evidenciar ou não esses eventos subsequentes. Então, assim, a gente tem que ver se está correta essa frase. Então, vamos só reler aqui, né? Então, tem uma instituição financeira que viu que alguns eventos significativos, após o período contábil, eh, eles viram que não teve ajuste nas demonstrações contábeis. E aí ele fala que a instituição poderá evidenciar ou não esses eventos subsequentes. Então, na verdade, sendo classificado como um evento subsequente, ela não tem opção, né, de evidenciar ou não esses, eh, esses eventos, né? Ela tem que, de fato, divulgar a nota explicativa com a estimativa do efeito. Então, por isso está errado, né? O CPC 24 ele não é opcional, né? Evidenciar ou não quando houve materialidade. Porém, quando não levar ao ajuste das demonstrações contábeis, é, quer dizer, podem não levar ao ajuste das demonstrações contábeis se não tiverem relação com o período contábil. Então, por isso que a gente, né, não tem essa opção aqui, né? A gente, hum, sendo evento subsequente, a gente tem que evidenciar ali como uma divulgação desse evento. Beleza? Bom, então, próximo. Uma empresa possuía, em 31 de 12 de 2014, dívida com financiamentos no exterior no valor de 100 milhões. Tá? Em janeiro de 2015, antes da publicação das demonstrações contábeis, o dólar teve uma valorização de 30%, fato que gerou um impacto relevante sobre o passivo da empresa, de acordo com o ZPC 24, evento subsequente, essa é a opção que indica o posicionamento da empresa. Então, assim, bem parecido com o anterior, né, que uma empresa que tinha uma dívida ali, ah, já estava registrada essa dívida, né, no balanço de 31 do 12, mas em janeiro, antes de serem emitidas as DFs, teve essa valorização aqui de 30% do dólar, o que fez com que a dívida aumentasse, né? Muito provavelmente essa dívida aumentou por ser atrelada ao dólar. Mas, por mais que tenha tido essa valorização, a gente não precisa modificar, né, o balanço de, de 31 do 12, porque ele já estava previsto, né, o valor ali da dívida. Mas a gente tem que colocar lá que teve uma valorização em janeiro, que é natural, é uma oscilação natural que aconteceu e pode ser que desvalorize, pode ser que valorize mais. Então é um fato que tem que ser divulgado, né, por ser relevante. Então vamos ver as alternativas. Modificar o balanço de 2014, não precisa modificar. Modificar também não precisa modificar. Não precisa modificar o balanço. Não modificar o balanço e apresentar a informação em nota explicativa. Perfeito, né? Sendo um evento subsequente, a gente vai divulgar em nota explicativa. E não precisa modificar o balanço. Tá? Então, resposta letra D. Então tá aqui, né? A variação cambial posterior ao encerramento contábil, anterior à aprovação das demonstrações, gera evento subsequente. Perfeito. Esse evento não favorece a evidência de condição existente para ser ajustável. Sendo evento material, deve ser divulgado é, com efeito esperado em nota explicativa. Então vamos para a sexta. A companhia Ômega opera no setor de geração de energia elétrica e possui um conjunto de 5 usinas geradoras. Em 10 de novembro de X8, ocorreu uma falha em uma das usinas,
que gerava energia para os estados da região oeste, de forma que a região ficou 4 horas sem energia elétrica. Os contratos da geração da companhia Ômega prevêem parâmetros para aplicação de multa caso a descontinuidade falhe a geração de energia. Em 10 de janeiro de X9, a companhia Ômega recebeu a notificação de multa por parte do órgão regulador, no valor de 57,3 milhões. Em decorrência da falha ocorrida em novembro de X8, olha que importante, hein? A companhia Ômega recebeu uma multa por causa de um evento que aconteceu lá em X8, né? Então, e essa multa, ela veio aqui em 10 de janeiro, depois que as demonstrações já tinham sido fechadas, mas, né, antes da emissão das DEPs. Em decorrência de previsão contratual, a significativa probabilidade de que a companhia Ômega pague efetivamente a multa. As demonstrações contábeis da companhia Ômega foram aprovadas pelo Conselho em 24 de março de X9. Considerando a situação apresentada e o CPC 24, a companhia Ômega deveria. Bom, aqui sim a gente tem um evento bem claro de que foi um evento que aconteceu por causa. Foi um evento que aconteceu antes do fechamento, né, do balanço. Está atrelado diretamente a um evento que aconteceu antes do balanço. É um evento que aconteceu depois da emissão do balanço, mas está atrelado a um evento que aconteceu lá. E realmente ela vai ter que pagar essa multa. Nesse caso, sim, a gente precisa, acaba sendo, né, um evento subsequente, mas que gera ajuste nas demonstrações, porque ela não tinha previsto, né, essa multa que ela ia receber, mas como ela recebeu, agora ela tem que voltar lá no balanço e reajustar. Então, a companhia deveria ajustar as demonstrações contábeis de X8 pelo valor aplicado da multa. Perfeito. As demais, ajustar o balanço sim, mas 50% do valor não. Divulgar em nota aplicativa não. E não ajustar também não. Então ela tem que sim ajustar porque é um evento que estava atrelado antes do fechamento do balanço, mesmo, e aconteceu, né? Depois do fechamento do balanço, mas antes da aprovação. Vamos supor que ele tivesse recebido a multa depois de 24 de março. Aí já não precisa mais fazer o ajuste, porque como foi depois de 24 de março, já não é mais um evento subsequente, e por mais que esteja atrelado a um evento anterior, ele precisa fazer a divulgação para o mercado ali, que recebeu essa multa, né? Mas precisa evidenciar isso no balanço de X9, tá? Então a resposta correta é a letra A. Então aqui eu falo disso também, né? Que a falha que origina a multa ocorreu no período contábil da elaboração das demonstrações, e apesar da notificação ocorrer só em X9, antes da aprovação das SDFs pelo Conselho, esse evento é considerado subsequente e ajustável, devendo reconhecer o passivo em X8. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, esse evento aqui, da 5, por mais que ele tenha acontecido ali em janeiro de 2015, né, antes ainda da aprovação da, da emissão das DFs, ele tem uma certa relação ali, né, com o valor que foi estipulado, mas por ser um ajuste, por ser algo de valorização de moeda, pode ser que seja 30 nesse dia, em janeiro, pode ser que seja 15 depois, pode ser que seja 20, pode ser que seja 10. Então não tem digamos, uma relação direta aqui com a multa. Se fosse um evento, por exemplo, com financiamento, né? Se fosse assim, um evento que falasse, e a empresa descobriu que na verdade não é 100, é 200 milhões que ela tem de financiamento, porque teve um erro lá. Em janeiro de 2015 ela descobriu que teve um erro e é 200 milhões. Aí sim, tem uma relação direta ali com o evento e ela vai precisar ajustar lá as DEPs, que é mais ou menos esse caso das 6. Beleza? Então, vamos para a última, 7. Deixa eu só tomar um cafezinho aqui.
De acordo com o CPC 24, de eventos subsequentes ao período contábil a que se refere as demonstrações contábeis, inclui todos os eventos ocorridos até a data em que é concedida autorização para a emissão das DFs. Alguns desses eventos originarão ajustes nas demonstrações, tendo relação direta, outros não. Um exemplo de evento subsequente ocorrido após o final do período contábil a que se refere às demonstrações contábeis e que não gera ajuste é. Esse aqui até a professora falou que pode ter mais de uma resposta, mas vamos analisar aqui um por um. Falência de um cliente ocorrida antes da data de autorização, mas depois da data do balanço. É um evento complicado esse aqui, né? Porque assim, tem relação direta com um evento. O cliente tem, sim, ele estava previsto lá, né? Que ele tinha que pagar uma conta, é, já estava previsto no balanço. O evento realmente aconteceu antes da autorização e depois do balanço. Então, ele não gera ajuste? Não, ele vai gerar ajuste, né? Por quê? Porque tem relação direta, né? Então, por mais que a gente não, talvez não prevesse a falência do cliente, por ter uma relação direta com uma conta que já estava prevista lá, assim, vamos supor, se não tivesse esse cliente lá, se a gente não tivesse fechado com esse cliente e ele tivesse indo em falência depois, a gente não ia sofrer nada, né? Mas já que a gente tem esse cliente lá em conta e ele faliu, a gente precisa de fato ir lá e ajustar a demonstração, tá? Então é importante isso, né? Ver se é um evento subsequente, sendo a gente tem que ver se o evento tem relação direta com o balanço ou não, com algum evento do balanço, né? B. Declínio no valor justo de investimentos. Ah, bom, o que acontece? Acho que o primeiro erro dessa alternativa é que ele não fala isso, né? Não fala o prazo. Então, por não falar o prazo, eu já falei que está errado, porque só cai o investimento, pode ser que caia o investimento no final do ano seguinte. E aí já passou a data de autorização. Então já diria que está errado. Mas, de fato, só caiu o valor justo do investimento, não gera um ajuste direto, né, ali no evento subsequente. Tipo uma ação. Se uma ação, o preço de uma ação cair, não é porque caiu o preço da ação que eu preciso ajustar ali, mesmo sendo um evento subsequente. C. Decisão ou pagamento em processo judicial que vinha acontecendo há 2 anos. De novo, aqui, né, não fala dessas datas. Por não falar das datas, eu já consideraria também que está incorreto. Mas vamos considerar que é um evento subsequente e realmente tem relação, né? Ela, o pagamento de processo judicial que já vinha acontecendo há 2 anos. Então, saiu agora e tinha relação com algum processo que a empresa estava lá, já estava nas demonstrações. Então, realmente vai precisar gerar um ajuste, né, acontecendo entre essa data, né? Lembrando que sendo entre essa data aqui, tudo bem, mas como ele não fala nada, eu tá direto que tá errado, mas tudo bem. D. Determinação do valor referente ao pagamento obrigatório de participação nos lucros. Bom, é um caso bem, né, complexo também, né? Mas que assim, é, é mais ou menos parecido com aquele exemplo que a gente fez do caso das demonstrações do pagamento do bônus, né? A gente viu aqui, né, a gratificação da diretoria, né, que foi aprovada, a gente viu que não precisa de ajuste. Então é basicamente a mesma coisa. Já estava previsto, né, o pagamento, ele só determinou o valor referente ao pagamento obrigatório de participação nos lucros, mas já estava previsto que ia ser realizado o pagamento. Devia ter provavelmente uma estimativa de um pagamento a ser realizado. Nesse caso, eles só determinaram o valor, né, se realmente foi o valor que já estava lá contabilizado ou se foi mais ou menos. Mas acontecendo depois, e a gente volta lá e vai precisar ajustar esse valor de mais ou menos, tá? De novo, porque não é só aprovar o valor, ele vai determinar o valor ainda. Obtenção de informação que indique que um ativo estava desvalorizado ao final daquele período contábil. Então aqui é mais ou menos como se fosse uma situação que, vamos supor que a gente tem um ativo perecível, né? A gente tem um ativo biológico.
lá no nosso estoque. É, e aí, ao longo do ano, ele foi apodrecendo. E aí, chegou no final, a gente pagou 10, mas ele valia só 2. Só que a gente não viu isso, a gente foi ver isso só nesse período. Lembrando que, por ele não escrever aqui o período, eu já acharia que estava incorreto, mas tudo bem. Considerando que é entre esse período, o evento aconteceu quando o ativo ainda estava, né, lá o evento já estava lá no nosso estoque, então a gente considera ele como um evento que aconteceu com relação ao ao nosso período contábil. Então ele tem relação com o nosso ano de período contábil, então a gente tem que ir lá e voltar e reajustar ele. Então aqui a resposta correta seria a letra B. E a queda do valor justo do período não é ajustável, mesmo ocorrendo no intervalo do evento subsequente. Muito bem, pessoal, é isso que eu tinha para de eventos subsequentes. Então, um vídeo um pouco mais curto do que os outros, mas eu espero também que tenha ajudado vocês. Tá bom? Então é isso. Valeu, pessoal. Um abraço, até mais.